E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar agora na apostila 7, soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo, da página 87. Então vamos começar. A soma dos ângulos internos, vamos chamar de S, e dos ângulos externos, S' de um polígono convexo são, ora, ângulos internos é n menos 2 vezes 180. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo será 360 graus, ok? Então vamos lá, na apostila na página 87, na primeira questão. O desenho a seguir representa um quadrilátero não convexo. Mostre que a soma das medidas dos seus ângulos internos é 360 graus também. A gente sabe que de um triângulo é 180. Vamos tentar provar agora de um quadrilátero. Chamando os ângulos aqui alfa, beta e delta. Gama, quer dizer. Nós vamos traçar e vamos formar aqui um triângulo ABC. Vou colocar o número dos vértices de A e B. E aqui, ó, esse ângulo aqui, você concorda que o A mais o B mais esse ângulo aqui dá 180? Então, nós podemos afirmar que esse ângulo aqui é 180 menos A menos B, não é isso? Pense que se eu traçar agora uma reta aqui, eu tenho que este vértice aqui, ó, é um ângulo externo ao triângulo. Então, a soma dos ângulos não adjacentes, ó. Então, A mais B é esse aqui. Se eu traçar outra reta aqui, note que é a mesma coisa. É um ângulo externo a esse triângulo e é a soma dos ângulos não adjacentes. Ou também ângulos opostos pelo vértice, ó, A mais B. Então, aqui também é A mais B. Se aqui é ângulo oposto pelo vértice, aqui eu também tenho que é 180 menos A menos B. Tudo bem? Agora veja, galera, como é que eu vou somar todos esses ângulos aqui? Alfa mais A mais B mais 180 menos A menos B mais AB, não é isso? Mais o beta mais o delta. Então, eu tenho que a soma deste... Delta não, gama, desculpa, galera. A soma desses aqui tem que ser quanto? 360. A gente precisa ver se isso é verdade. Vamos mostrar. Então, olha aqui. A mais B, A menos B. Então, dá para a gente cortar. Ó. A menos A, 0. B menos B, 0. Sobrou o alfa mais o A mais B mais o beta mais o gama mais 180. Tudo isso tem que ser 360. Ah, professor, mas como é que a gente vai saber que a alfa mais A mais B mais beta mais gama mais 180 é igual a 360? Olha aqui, galera. Tá vendo o triângulo ABC? Veja aqui, ó. Triângulo ABC, nós temos o ângulo alfa mais A, beta mais B, ó. Alfa mais A, beta mais B, mais o gama. Tudo isso aqui dá quanto, então? 180. Por quê? É a soma dos ângulos internos de um triângulo. E quanto é 180 mais 180? 360. Então, nós provamos que realmente 360 graus é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ok? Não foi fácil? Vamos para a questão 2. Desenhe um pentágono convexo e, a partir de um vértice qualquer, trace todas as diagonais do mesmo. Letra A. Em quantos triângulos ficam divididos? Galera, pentágono, qualquer polígono com 5 lados. Lembrando que, se é convexo, todos os ângulos internos precisam ser menores que 180 graus. Ah, professor, precisa ser igualzinho? Não. Faça um polígono, pentágono de 5 lados, com os ângulos sempre menores a 180 graus. Ou seja, não tem nenhum buraco aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Traçando a diagonal, eu escolho um vértice e traço todas as diagonais. Lembrando que diagonais são o segmento de reta que liga os vértices não consecutivos. Veja, ah, professor, mas esse lado aqui está deitado. Ele não é uma diagonal? Não,
porque este aqui é consecutivo desse vértice aqui. Quem é não consecutivo? Esse aqui. Então, em quantos triângulos nós dividimos o pentágono? Em 3 triângulos, ok? Letra B. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Faça as contas sem o uso da fórmula que nós aprendemos. Então, vamos lá. Galera, quantos triângulos nós temos? 3. Qual é a soma dos ângulos internos de cada triângulo? 180. Então, a gente sabe que a soma de um pentágono, dos ângulos internos de um pentágono, é igual a 3 vezes 180. Temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Moleza? Vamos para a letra C. Qual é a soma da medida dos ângulos externos? Faça as contas sem o uso da fórmula, ok, galera? Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer? Lembrando que eu tenho um pentágono, eu tenho 5 vértices, A, B, C, D e E. Vou traçar os ângulos externos. Lembre-se, os ângulos externos são sempre a suplementar do ângulo interno. Ou seja, quanto falta para formar 180? Veja que essa reta aqui não forma um ângulo de 180 aqui junto. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. Então, eu vou traçar todas essas suplementares dos 5 vértices. Agora, como nós podemos falar? Nós podemos falar que os ângulos externos é igual a esse ângulo aqui, EAB, é isso? 180 menos esse ângulo. Concorda comigo? Então, aqui, quem é esse ângulo aqui? 180 menos o ângulo B. Então, menos o ângulo B. Quem é esse ângulo externo aqui de C? É o 180 menos o ângulo C. Mesma coisa no vértice D, 180 menos o vértice D e 180 menos o vértice E. Então, galera, somando 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 dá quanto? 900. Então, eu tenho que 900 menos os ângulos aqui, a soma de todos os ângulos, o A, o B, o C, o D e o E. Só que eu pergunto para vocês, quem é a soma desses ângulos internos aqui? Acabamos de encontrar na letra B, é 540 graus. Então, a soma dos ângulos externos do pentágono é igual a 900 menos 540, que dá um total de 360 graus. Não era facinho? Vamos lá, espero que tenha entendido e vamos para a questão 3. Mostre que, sendo n o número de lados de um polígono convexo, S é igual a menos n menos 2 vezes 180. Lembrando que n é o número de lados. E o ângulo externo é igual a 360. Vamos lá. Galera, em um polígono convexo de n lados, se eu ligar os vértices de todos os pares do vértice adjacentes, que são os vizinhos, que foi o que nós fizemos lá com o pentágono, dividimos esse polígono em n menos 2 triângulos. Lembra, pentágono, 5 lados. Quantos triângulos nós formamos? 3. Se fosse hexágono, quantos triângulos nós íamos formar? 4. Se fosse o heptágono, 5. Por quê? Porque toda vez que eu for formar triângulo, as diagonais, eu não consigo formar triângulo usando os vértices que estão adjacentes. Todos os outros não adjacentes são diagonais, por isso que a gente tira 2. E essa fórmula segue para todos os polígonos convexos, tudo bem? Então vamos lá. E para cada vértice do polígono, a soma da medida do ângulo interno com o ângulo externo é 180. Lembra que nós fizemos no pentágono? Então, o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180. Eu posso fazer esse raciocínio para todos os vértices. Então, o que vai acontecer? O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 multiplicado pelo número de lados. É isso? Porque se eu tiver 6 vértices, eu vou fazer 180 vezes 6. Aí eu sei quanto é a soma do ângulo interno mais o externo. Mas quem é o ângulo interno? É n menos 2 vezes 180, mais o ângulo externo. 180 vezes n dá 180n. Fazendo aqui, distributivas, n vezes 180 dá 180n.
Menos 2 vezes 180 dá menos 360. Mas o ângulo externo tem que ser igual a 180n. Ó, 180n menos 180n dá zero. Vou cortar, ó. Passando o 360 que está negativo para o lado de lá, então a gente prova que para todos os polígonos convexos, o ângulo externo será sempre 360 graus. Então, ó, galera, quanto é a medida a soma dos ângulos externos de um pentágono? 360. Quanto é a soma dos ângulos externos de um decágono? 360. Do icoságono? 360. Ah, e quanto é a soma dos ângulos externos de um quilógono? Ah, professor, eu vou ter que desenhar uma figura de 100 lados e fazer todas aquelas contas? Não. A gente já sabe que a soma do ângulo externo de um polígono convexo é 360 graus, ok? Vamos para a questão 4. Um arquiteto deve projetar um teatro de arena que tenha a forma de um prisma regular, isto é, o pino e o teto são polígonos regulares congruentes e as paredes são retangulares. Em cada junção das paredes, a uma certa altura, deverá ser colocada uma câmara que tenha um ângulo de visão de 150 graus. No desenho a seguir, vemos uma dessas câmeras, olha ela aqui, ó. Quantas câmeras devem ser instaladas? Galera, pensa comigo. Se n é o número de lados do polígono regular, o ângulo interno é a soma de todos dividido pelo número de lados, não é isso? Ó, eu quero saber a soma de todos os ângulos, ó, é n menos 2 vezes 180. Quantos lados eu tiver, é só eu dividir e eu vou descobrir a soma de um ângulo interno. Lembre-se que polígono regular quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida. Então, se tem a mesma medida, são todos iguais, eu posso dividir pelo número de lados, porque o mesmo número de lados é igual ao número de vértices. Tudo bem? Então, vamos continuar. Tem que medir quanto? 150 graus. Resolvendo aqui, eu tenho que n menos 2 vezes 180 vezes 1 dá n menos 2 vezes 180. n vezes 150 dá 150n. Fazendo a distributiva aqui, ó, 180 vezes n, 180n. Menos 2 vezes 180 dá menos 360 igual a 150n. Passando 150 para lá, vai negativo. Então, menos 150n. Passando menos 360 para cá, vai positivo. Então, eu tenho que 180 menos 150n é igual a 360. 30n é igual a 360. N é igual a 360 dividido por 2. Quanto é? Por 2 não, por 30, porque o 30 está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo. Então, 360 dividido por 30 dá 12. Então, esse teatro tem uma forma do dodecágono. Então, nós vamos instalar 12 câmeras nele, ok? Então, vamos para a próxima questão. Os ângulos internos de um polígono regular medem x elevado a zero. Para quantos polígonos nessas condições podemos afirmar que x é um número inteiro? Então vamos lá. Imagine que, da mesma situação como nós vimos agora, o ângulo interno é x. Então é só eu achar a soma dele e dividir pelo número de lados que ele tiver, independente de quantos tiver. Ó. n menos 2 vezes 180, eu acho a soma de todos os ângulos. Se ele é regular, eu divido pelo número de lados e eu acho um ângulo, um de cada vértice, ok? Então, vamos lá. Fazendo aqui, eu tenho n vezes 180 dá 180n dividido por n. Menos 2 vezes 180, 360 dividido por n. Ó, dá para eu simplificar n dividido por n. Então, eu tenho que o x é igual a 180. Aqui é x graus, tá, galera? 180 menos 360 dividido por n. Galera, para ser um número inteiro, lembra, número inteiro, eu preciso que essa divisão aqui seja exata. E como é que eu descubro que uma divisão é exata? Encontrando os divisores. Quem são os divisores de 360? Para quem esqueceu, como é que a gente faz? A gente fatora o 360, divide por 2 e assim por diante, até estar tudo totalmente fatorado.
Aí, ó, se eu fatorar o 360, vai dar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, aí como é que a gente descobre quantos divisores tem? 3 mais 1, aí eu pego o expoente aqui do segundo, ó, 2 mais 1, pego o expoente do terceiro e mais 1. 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12 vezes 2, eu tenho 24 divisores positivos. Por que eu não vou usar o negativo? Porque a gente não tem uma figura com lados negativos, tudo bem? Ah, professor, então nós vamos ter 24 polígonos, então? Não, porque a gente aprendeu que não existe polígono com um lado e nem com dois lados. Então, a gente precisa tirar essas duas figuras. Então, no total de polígonos serão 22 polígonos diferentes, ok? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, estamos à disposição no chat. Um grande beijo e até o próximo vídeo.